Olá, galerinha da terceira série, bom dia. Espero que estejam todos estudando, né, pessoal? O Enem está vindo aí e vamos mais uma videoaula falando dos fluxos de capitais. Agora nós vamos estar falando sobre bolsa de valores. O que são, né, as bolsas de valores? Então, elas se caracterizam por ser espaços de referência no mercado financeiro internacional. Então, nas bolsas de valores, nós vamos ter dois tipos de documento, que são as ações e são os títulos. O que são as ações? São documentos que correspondem à pequena parcela do capital social de empresa de capital aberto. Então, aqui nós estamos falando da sociedade anônima, onde você confere quem comprou a condição de acionista. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Lá no passado, aqui em Cuiabá, no Brasil, né? Para você ter telefone, você tinha que comprar ação. Então, quando você compra ação, significa que você vai ser dono de uma pequena parcela dessa empresa, que você poderá ter lucros ou não, tá? E o que são os títulos? Documentos que certificam a propriedade de um valor ou de um bem, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de dívida pública. Existe, por exemplo, aqui no Mato Grosso, muitos funcionários públicos que o governo lhe deve dinheiro. Então, o que acontece? Aparece o investidor e ele chega até você e pergunta assim: você tem dinheiro para receber do Estado? Sim, eu tenho. Qual que é o valor? Vamos dar um exemplo hipotético aqui. Vamos supor que você tem para receber 20 mil, mas está anos e você não recebe. Então, ele, como investidor, muito esperto, ele vai dizer para você assim: eu te pago 15 mil. Você aceita? E aí você vai pensar: poxa, anos e eu não recebo. Se você dizer que você aceita, ele vai te passar os 15 mil. E o que você vai dizer? O investidor vai dizer, vai para o governo: ó, essa dívida que era sua, eu já paguei. Então, você vai estar me devendo. Ele vai estar perdendo? Obviamente não. Se a dívida era de 20 mil, ele vai ganhar, já ganhou 5 mil em cima de você, e ele vai receber os juros desses 20 mil. Então, é assim que funciona títulos. Tá? Aqui nós vamos ter as principais bolsas de valores no mundo, né? Olha aqui o Brasil, aqui nós temos aqui em São Paulo, que é a Bovespa, né? Nós temos em Toronto, no Canadá, Nova York, Estados Unidos, nós temos em Londres, nós temos em Madrid, alguns países, né, da Europa, nós temos lá no Japão, Xangai, Hong Kong, Taiwan, nós temos em Sydney, Singapura, nós temos em Joanesburgo. Então, essas são as principais bolsas de valores no mundo. Quando a gente fala bolsas de valores, né, pessoal? Então, olha só aqui o ranking, né, das principais bolsas de valores aqui, né? Olha aqui a de Nova York, está a posição dela em primeiro, depois nós vamos ter Nova York novamente, mas é a segunda bolsa, né? Não deixa de ser empresas. Londres, Tóquio, Xangai, Amsterdã. Então, foi aquelas que está relacionada lá no mapa, tá? Então, as bolsas de valores, no passado, existem algumas que ainda funcionam em sistema de pregões, pessoal, onde se você que não é da área, você entra, você fica louquinho, porque os investidores ficam o tempo todo gritando, né? Aqueles que vão investir, aqueles que vão comprar ações ou vai vender ações. Mas com o processo, né, de globalização, né, a atuação desses operadores passou a ser online. Então, nós já vimos, aula passada, pessoal, que as fibras óticas, né, colocadas lá no fundo do oceano, mais os satélites que estão no espaço, então eles facilitaram esse desenvolvimento tecnológico, né? Então, os investidores, eles vão identificar os negócios mais atraentes, gerando maior volatilidade dos fluxos de capitais, né? Eles têm todo esse painel. Só que a imagem, né, de um pregão, como que funciona, né, uma loucura. Isso em 1987, lá de Nova York. E essa aqui é atual, né, lá em Frankfurt, na Alemanha. Então, as pessoas estão aqui, então eles têm todo esse painel aqui, né, tudo eletrônico, onde eles vão vender ou comprar ações. E nós vamos ter presente, né, no mundo todo, as principais bolsas, onde eles vão fazer as negociações. Ok? Agora, o que pode acontecer, pessoal? Um país, ele pode entrar em crise, né? Então, e ele decretar que ele está em crise. Então, o que vai acontecer com esses investidores? Eles vão, de imediato, ele vai pegar todo o dinheiro investido e eles vão direcionar esse capital para os locais que são considerados mais seguros para investimento,
né? Mas o que pode acontecer? Quando essa fuga ela começa a ser, né, em grande volume, essa bolsa ela pode entrar em falência, ou seja, ela pode decretar quebra, né? Então, que não é favorável, pessoal, apesar de estar em um determinado local, hoje com o processo de globalização, ela acaba afetando as economias de outros países também. Então, as economias estão cada vez mais interligadas, as crises têm tendência a afetar os mercados de forma geral, então não é viável, né? Mas pode acontecer quebra. Então, o que os investidores eles fazem quando está no período de crise? Então, eles vão, né, pegar parte desse dinheiro para eles terem uma certa segurança, não deixar ele todo no mercado, né, para assegurar esse dinheiro vivo. Então, além das variações substanciais no valor das ações e nos índices de capitalização, a cotação das moedas tende a oscilar, né? Então, se o mercado ele está em alta, então a moeda ela vai subir, né? E aí, pessoal, nós estamos falando de crise, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde nós com certeza estaremos vivenciando uma crise, né? Que não é só brasileira, né? Muitos países, então você precisa de encontrar meios o país vai ter que fazer empréstimo e que nós esperamos que esse dinheiro seja revestido para a sociedade, né? Então, o que é endividamento ou dependência? Então, uma das marcas do sistema financeiro internacional é a interdependência entre os diversos mercados, independente do seu grau de riqueza, não importa se o país é rico ou pobre, ok? Os Estados Unidos é o país que mais investe, né, e recebe investimento. E também o que apresenta a maior dívida externa. Como assim? Ele recebe investimento, ele investe e tem a maior dívida externa? Sim, né? Então, o que vai acontecer? O que é dívida externa, né, pessoal, de um país? É o valor total que o setor público ou privado de um país devem a não residentes, a outros países e principalmente como essas duas instituições financeiras internacionais, que é o Banco Mundial e o FMI. Então, diversos países ricos lideram a lista dos que apresentam as maiores dívidas externas brutas no mundo. Mas ter a dívida externa, pessoal, todo país vai ter. Mas o que é ruim dessa dívida externa? É quando o PIB dele não suporta ou ela é inferior. Então, por exemplo, se o país tem uma dívida externa, mas ele também apresenta, né, um PIB elevado, não vai ter problema. O problema é quando a dívida representa grande proporção do PIB. O que é PIB mesmo? Produto Interno Bruto. Tudo que o país produz, vende, comercializa, né, dentro de um período que pode ser de um ano. Né? Então, se a dívida dele é maior do que o que ele arrecada com o PIB, aí é problema. Problema para o país, pessoal, a gente fala país, mas é para a população, porque é a população que vai estar pagando. É ela que vai sentir todos os reflexos. Então, aqui nós temos países com as maiores dívidas externas no mundo, como nós estamos vendo aqui, né? Os Estados Unidos. Então, nós temos essa lista. O Brasil ocupa a 24ª colocação, mas, atualizando, ele está ocupando a 21ª. Tá, pessoal? Então, nós vamos ter problemas aqui no Brasil também. Então, esse endividamento, essa questão de crise, ela vai causar maiores impactos em países que estão em desenvolvimento, né? Nós falamos desenvolvimento, mas crescimento econômico, porque desenvolvimento significa que é distribuído para a população, e quando é só para uma minoria, aí é crescimento econômico, porque os países emergentes são eles que fazem mais empréstimo para que haja esse crescimento econômico no país. Então, acesso às linhas de crédito, muitos precisam abrir as suas economias ao mercado internacional. Então, quando o aumento das dívidas, alguns países acabam decretando moratória, ou seja, quando o seu PIB é insuficiente, ele está em crise e ele fez empréstimo, ele não tem condições de pagar nem os juros da dívida. Então, o que vai acontecer? Ele pode decretar moratória, ou seja, não tem condições de pagar. Pode ser que, ou ele pode entrar em negociação para que ele venha pagar, né, depois, a longo prazo, tá, pessoal? Mas não vai ficar bem para o país, porque depois ele vai precisar de empréstimo e ninguém vai querer emprestar se ele dizer que não tem condições de pagar, né? E aí como que vai estar a população desse país, né?
que a gente fala país, né? Então, o governo brasileiro foi muito criticado quando lá em 2013 ele acabou dando perdão a 12 países africanos de não necessitar pagar a dívida que eles deviam para o Brasil, né, que representava alguns milhões. Só que o que acontece? O Brasil foi muito esperto, no período ele foi muito criticado, só que o que aconteceu? Com esses 12 países, ele fez relações bilaterais, ou seja, eu não preciso do seu dinheiro, mas eu preciso que empresas brasileiras atuem no seu mercado. Isso acabou sendo favorável para o Brasil e para essas empresas. E é isso que nós tínhamos para falar, pessoal. Beijo e até a próxima videoaula, que nós vamos estar passando uma videoaula para vocês fazerem a trilha, ok? Beijo no coração.